Mesmo que já devidamente acordado, resquícios dos símbolos de vida, morte, finitude e infinitude que surgiram ao longo do coma de Tony Soprano continuam aparecendo nesse quarto episódio, The Fleshy Part of the Thigh, ou A Parte Carnuda da Coxa. É notório o esforço que o David Chase faz nessa última temporada para introduzir uma temática de espiritualidade, ou pelo menos colocá-la em conflito com personagens tão terrenos e por vezes nihilistas e até mesmo pessimistas. No hospital, um pouco de tudo que apareceu durante o sonho/delírio voltará à tona, ainda que de outras formas. Os monges budistas e a noção de karma, por exemplo, aqui podem ser referenciados apenas por David Carradine em uma cena de Kung Fu que Tony assiste na TV. A luz no fim do túnel, por sua vez, pode surgir como um paralelo no nome do rapper Dalux, internado perto de Tony. Mas nada mais é protegido pela liberdade e pela falta de julgamento do campo dos sonhos. Agora tudo passa pelo filtro da realidade, que condiciona toda e qualquer mensagem às nossas amarras, preconceitos e até mesmo a questões práticas da vida de um mafioso. Tony mal acordou e já tem que lidar com algumas delas. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e falo também, claro, sobre The Sopranos. Chegou a hora de analisar o quarto episódio da sexta temporada, The Fleshy Part of the Thigh, que é escrito por Diane Frolov e Andrew Schneider. Sim, eu precisei ler aqui porque esses roteiristas nunca tinham aparecido antes em The Sopranos, eles são antigos conhecidos do David Chase, mas aqui eles surgem com uma novidade, por isso eu precisei colar aqui, e o episódio é dirigido, esse sim, o diretor bem conhecido da gente, o Alan Taylor. Antes de seguir, te peço para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e principalmente hypa esse vídeo se essa opção aparecer por aí. Isso ajuda muito, muito mesmo o canal a crescer aqui dentro no YouTube e eu conto contigo. Quer um exemplo disso que eu falei no começo do vídeo? Veja como logo no início do episódio Tony observa incomodado o Ricardo Ojibwe colocado em seu quarto, do qual falamos no vídeo passado. Às vezes eu me lamento de pena de mim mesmo e o tempo todo um grande vento me carrega pelo céu. No episódio anterior, assim que acorda de uma experiência de quase morte, modificado pelas visões que teve durante esse período, Tony tem uma interpretação desse ditado, provavelmente a mesma que todos nós. Trata-se de compreender que somos parte de algo maior, que somos minúsculos perante o universo. A frase ecoa quase como uma necessidade de dissolução do ego. Absorvendo os problemas e as apurrinhações da vida real desde o primeiro momento em que acorda, no entanto, Tony começa a enxergar a mensagem de uma outra forma. É quase que como se quem escreveu ou colocou o recado lá estivesse desdenhando da sua dor e não colocando ela em perspectiva. Em outras palavras, poor you, coitadinho de você. É assim que alguém criado por Lívia Soprano está acostumado a pensar, tanto que imediatamente Tony supõe que foi a sua irmã Janice quem deixou a mensagem. Se os elementos dos episódios anteriores já pareciam muito complexos para boa parte dos espectadores, o David Chase nesse episódio aqui dobra a aposta e insere novas temáticas para serem discutidas. No caso desse episódio aqui, a teoria da evolução entra em cena também. Carmela leva um livro sobre dinossauros para Tony e enquanto ele vê algumas das imagens, a montagem corta para os seus descendentes diretos, pássaros no céu. A transição é perfeita conceitualmente, na execução e também no que sugere. Logo depois de mostrar os pássaros, a câmera desce para nos mostrar a cinza, suja, barulhenta e entulhada Nova Jersey por onde circulam os caminhões da Barone Sanitation. Jason Barone, o herdeiro, quer descobrir por que Tony recebe o segundo maior salário da empresa, sem sequer aparecer por lá. Essa acaba sendo uma das questões práticas a serem resolvidas no episódio, e falaremos dela em seguida. Mas me chama a atenção como ela se soma a tantas outras que reforçam o excesso de coisas mundanas que cercam esses personagens e, na verdade, todos nós. O realismo de The Sopranos, afinal de contas, é uma das características que mais me fascina. O médico operando Tony e brincando que encontrou Jimmy Hoffa, Tony fumando charutos do lado de fora do hospital, a responsável pelo plano de saúde tentando acelerar sua alta, Tony acusando o paramédico de ter lhe roubado $2.000 e até Bob se oferecendo para atirar na parte carnuda da coxa de um outro rapper, amigo de Dalux, para que ele venda mais discos. Todas essas situações, algumas delas inevitavelmente engraçadas, é verdade, contrastam completamente com as cenas sublimes que vimos nos episódios anteriores. E o contraste revela ao longo do episódio como essas situações cotidianas são carregadas de egoísmo dos personagens. Bob, como eu já comentei, é um deles. No episódio passado, por exemplo, não deixou Silvio literalmente respirar durante uma crise de asma tentando resolver um problema seu. Agora, novamente movido por dinheiro, ele bola o plano de atirar em Marvin para ganhar dinheiro e agradar Tony. Numa sacada perfeitamente dentro do tom humorístico de Sopranos, ele erra a coxa e acerta a bunda do sujeito. Mas o personagem que mais centraliza esse egoísmo é, sem dúvida nenhuma, Paulie Walnuts. Paulie é um verdadeiro apegado nas coisas como tem que ser.
Nesse sentido, é um sujeito prático, com pouca profundidade e inteligência emocional. Além disso, pensa sempre só em si e já deu várias demonstrações disso. E, para um cara assim, a notícia que ele recebe é desconcertante. Paulie descobre que a mulher que sempre achou que era sua mãe é, na verdade, sua tia. A mãe real de Paulie, irmã da sua mãe de criação, é uma freira que, à beira da morte, lhe chama para contar a verdade. Paulie não fica só espantado, ele se sente traído pela mulher que cuidou dele a vida toda. Sua mãe biológica morre sozinha, sem a sua compaixão, e a mãe de criação ele reserva apenas a indiferença. No meio de um ataque de fúria, vemos esse arco se fechar de maneira simbólica, com Paulie atirando pela janela a televisão que comprou para ela quando a instalou em Green Groove. Não é somente que Paulie se mostrou rancoroso, ele realmente acredita que foi vítima de uma injustiça, como ele diz. O auge do seu egoísmo é quando, ao lado de Tony, observando uma menininha que teve 80% do corpo queimado, ele diz: "Você não acreditaria na semana que eu tive." Mas o ápice de tudo isso que estamos falando, o egoísmo, espiritualidade, niilismo, enfim, é a melhor cena do episódio. Num quarto de hospital estão reunidos para assistir a uma luta de boxe Tony, Paulie, Dalux e o físico John Schwinn. A inserção do cientista que fascina Tony me fascina também. Ele surge em mais um momento de contraste com o que está sendo posto. Em uma reaparição, Aaron, o ex-namorado de Janice com narcolepsia, apresenta a Tony um pastor evangélico, um chamado cristão renascido. É curioso como a pregação do sacerdote poderia convencer plenamente alguém que, como Tony, há pouco tempo teve uma experiência de quase morte. O que vimos poderia aproximar alguém da espiritualidade, mas os preceitos engessados de algumas doutrinas acabam afastando. O homem nega, por exemplo, a teoria da evolução ao se apegar a um criacionismo ferrenho. Tony, com seu livro sobre dinossauros a tiracolo, não o leva tão a sério. Para ele, faz mais sentido, ou pelo menos é mais instigante, ouvir o que o John Schwinn tem a dizer. Percebam, no entanto, que a visão científica do físico não vai ao encontro da percepção niilista ou até mesmo pessimista que os personagens de The Sopranos costumam ter. É tudo um grande nada, disse Lívia Soprano a AJ certa vez. Inclusive, corrigindo aqui, eu erroneamente atribuí essa frase nos vídeos anteriores ao Tony Soprano, mas a frase é da Lívia. Apesar de ele não ter dito isso, ele disse algo bem parecido. É tudo uma série de distrações até você morrer. No primeiro olhar, a visão do físico pode parecer estar próxima disso, mas não. Basta prestar atenção. Fazemos parte do mesmo campo magnético, ele diz. Nada é separado, tudo está conectado. Ou, como o rapper Dalux resume, tudo é tudo. Bem distante da visão de Lívia Soprano, né? É interessante como esse episódio posiciona Tony boa parte do tempo como um contraponto a Paulie. A experiência no coma o modificou, como ele mesmo diz para a enfermeira. Ele se sente diferente. Apesar de ser farinha do mesmo saco de Paulie, Tony parece ter adquirido um nível superior de compreensão da vida. Se por um lado ele se mostra irritado com o recado ogíbio no início do episódio, por outro cita o mesmo ditado conversando com Paulie mais tarde e afirmando que somos parte de algo maior. Seu entendimento da vida está fazendo contraste com o de Paulie e de outros homens seus, mas ele ainda é uma daquelas pessoas. Depois de acordar, Tony está, na verdade, em conflito. No episódio anterior, pouco antes de despertar e ler o recado no seu quarto, o Tony do sonho ouvia a voz de crianças vindo das árvores. Possivelmente seus filhos lhe fazendo se agarrar à vida e sobreviver. Agora, logo depois da conversa com Paulie, vemos um caminhoneiro da Barone Sanitation que foi trabalhar com seu filho ser espancado no meio da rua. Os gritos do menino pelo pai ecoam até a cena seguinte enquanto Tony dorme tranquilo no hospital. A tela, no entanto, é dividida entre ele e o ditado Ojibwe. Aqui, o algo maior ao qual Tony pertence é claramente essa organização criminosa que se retroalimenta de violência. Um sistema que faz com que pessoas inocentes precisem sofrer para que o chefe mantenha o seu sono tranquilo. Apesar disso, é notório como ele meio que perdoa, entre aspas, o paramédico mais ao fim do episódio, assim como aceita algumas concessões do esquema imposto por Johnny Sack na Barone Sanitation. Mas o grande foco aqui não é Tony, e sim Paulie. Depois de ver a demonstração de afeto dada pela mãe de Jason Barone para proteger o filho, Paulie tem uma crise de choro. Sua decisão, então, é passar por cima de tudo, inclusive de Tony e de qualquer ideia de que pertencemos a algo maior. Ir até Jason Barone, acertá-lo na parte carnuda da coxa e extorquí-lo por pura inveja. Enquanto isso, através da montagem, vemos Tony no pátio de casa, observando as árvores, estabelecendo uma rima com as árvores que ele viu no sonho e obtendo uma certa tranquilidade. As cenas entrecortadas deixam um gosto agridoce, provando que qualquer tipo de redenção não passa de algo ilusório para essas pessoas. Era isso que eu tinha para dizer, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, no fim do vídeo, algumas curiosidades, tá, que eu gosto de trazer.
muitas delas aqui envolvendo o mundo do rap. Mas antes disso, tá? Quando o Aaron, que eu achei bem interessante que ele voltou nesse episódio aqui, o ex-namorado da Janice com narcolepsia, quando ele tá visitando o quarto do Tony, ele tá acompanhado ali do pastor Bob, ele tá usando uma camiseta da Terry Schiavo. Essa foi uma mulher americana da Flórida que ficou num estágio vegetativo por muito tempo e ela foi o centro de uma grande discussão, debate sobre a eutanásia, né, em seres humanos, sobre até quando vale a pena manter a vida das pessoas, né, em estado vegetativo. Isso foi bem crucial ali na virada do século 20 para o 21, né, 99, 2000, e era uma discussão que passou muito por criacionismo e a visão científica em conflito, que é algo que está permeando muito esse episódio, e eu acho isso bem interessante. O pastor, o Bob, tem mais um detalhe, ele dá para o Tony um livro chamado Born Again, do Charles Colson. O Charles Colson é uma figura, como eles mesmos dizem, bem chave ali do Watergate, o processo ali dos Estados Unidos, lá na época do governo Nixon ainda, muito famoso, virou tema de livro, de filme, Todos os Homens do Presidente, inclusive recomendo muito, e esse cara se tornaria de fato um cristão renascido depois. Agora sim, né, falando sobre o rap, que acho que é interessante, o cara que faz o Dalux aqui é um rapper de verdade, né, o Lord Jamar, e ele fala, depois que o John Shrim fala, ele diz, tudo é tudo, everything is everything. É quase uma metalinguagem aqui, porque ele era parte do grupo Brand Nubian, eu não entendo muito de rap, tá? Mas acho que é esse o nome, cujo terceiro álbum se chama Everything is Everything. Então, né, é proposital isso, é quase uma metalinguagem realmente. Ainda sobre o rap, né, isso é perceptível para qualquer pessoa que saiba um pouco da história. Eu não sou o maior entendedor, mas sei algumas coisas do hip hop. Eles falam pro Dalux, ele levou 7 tiros, né? Eles falam, é só 2 a menos que o 50, porque o 50 Cent, no início da carreira ali, levou 9 tiros, né, e sobreviveu. Isso foi no ano 2000, se não me engano. Então, bem próximo da época aqui do que a gente estava assistindo. E ainda tem uma gafe do Bob, quando ele vai falar com o Marvin, que é o outro rapper, ele menciona um certo Dr. Droop. Provavelmente ele está fazendo aqui uma junção, uma mistura dos nomes do Dr. Dre com o Snoop Dogg. Então, referências culturais sempre bem legais da gente falar em The Sopranos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um episódio bem complexo de analisar, assim como foi o segundo ali dos sonhos. Espero dar uma aliviada aqui nos próximos, mas está sendo bem legal fazer essas análises para vocês. Beleza, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais e tchau! Blues walked into town, but you wanted a million.